Graças, paz, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Classe de Membresia. Você já parou para pensar em qual é a igreja ideal? Vamos fazer um exercício aqui. Imagine que você, por alguma razão, precisa sair da igreja onde você está e encontrar uma nova. Ou mesmo para você que é um novo em nossa igreja, está fazendo esse curso, inclusive para conhecer um pouco mais, você já parou para pensar em quais são os critérios que você usaria para selecionar uma boa igreja para você e sua família congregar? Então, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar contigo qual é, em nossa visão, a igreja ideal que se encaixaria perfeitamente em você. Existem vários modelos de igreja, né? Existem igrejas que são mais tradicionais, igrejas que são mais pentecostais e hoje nós vemos igrejas até que são neopentecostais. Quais são as qualidades que talvez a maioria das pessoas procuram em uma igreja? Primeiro, procuram ver sua localização, se ela é uma igreja bonita, se ela é uma igreja confortável, bem climatizada, cheirosa, com bons lugares para se assentar. Talvez muitas pessoas procuram igrejas onde a congregação, né, os irmãos de lá, são pessoas que possuem a mesma faixa etária ou mesmo a classe social que elas têm. Para que eu vou para uma igreja de pobre se eu posso ir numa igreja de gente rica, não é? Algumas pessoas também procuram igrejas ou têm em seu imaginário comum que uma igreja ideal seria uma igreja que cuida bem dos seus membros, não é? Que tem uma boa música, uma boa estrutura, um lugar onde as pessoas não são hipócritas, um lugar onde as pessoas não são tão pecadoras e nem falhas, quem sabe um lugar onde a pregação, isto é, né, a pregação é excelente, claro, que me agrade, não é? Vamos pensar aí numa pregação que seja ótima, excelente, mas de acordo com as minhas preferências, com a minha ideologia, com as minhas tendências políticas. Então, muitas pessoas elas procuram igrejas geralmente baseadas nesses parâmetros, né, nesses requisitos. E a bem da verdade, uma boa parte dessas pessoas elas não querem uma igreja bíblica, elas querem satisfazer os seus desejos pérfidos e banais. Não é? Eu vejo que muitas dessas pessoas elas não estão nem um pouco preocupadas com aquilo que Deus quer ou com aquilo que Deus pensa. A única coisa que importa para a maioria das pessoas é o bem-estar delas mesmas. E isso é um problema. É um problema muito, muito grande. Porque, olha só, vamos pensar lá na época de Jesus. Raciocina comigo aqui, ó. Vamos partir do pressuposto que aquele povo que se reunia com o Senhor Jesus formava ali uma igreja. Claro que pensando naquilo que nós acreditamos ser uma igreja e já estamos trabalhando até aqui em nossas aulas. Então, imagina que aquelas pessoas ali que estavam com o Senhor Jesus, eles já formavam uma igreja, o Senhor Jesus era o pastor. Vamos parar para pensar ali, naquela época. Enquanto tinha aquelas pessoas que andavam com Cristo, que estavam ali, também haviam outros modelos de igreja e talvez o modelo de igreja ideal. Pense só, havia o templo de Herodes. Gente, era uma coisa monumental, maravilhosa, gigantesca. Sabe, quando a gente olha o parâmetro bíblico, desde a época de Salomão, a riqueza, as maravilhas com as quais aquele templo foi construído, era algo assombroso para a época. Quando veio a época de Jesus, esse governante chamado Herodes, ele estava debaixo da tutela romana, vamos colocar assim, né? Ele estava debaixo do Império Romano, ele tinha o seu poderio ali somente com a nação de Israel e mais algumas ali pertinho. Então, Herodes construiu um templo que muitos historiadores consideram que era melhor do que o templo de Salomão. Era uma coisa gloriosa, gigantesca, maravilhosa. Mas não era só o fato da localização e da grandiosidade do templo, não. Olha só o que eu queria destacar. Na época de Cristo, nos templos e sinagogas judaicas, havia ensino de qualidade extremamente tradicional, havia respeito aos ritos e tradições dos seus pais, havia uma pureza, pois os pagãos e os pecadores não podiam sequer entrar nos templos. Havia também uma disciplina rígida para com aqueles que fugiam às regras ou que se tornavam ao longo do caminho infiéis aos princípios e aos preceitos estabelecidos pelos religiosos daquela época. Os líderes eram extremamente respeitados e instruídos
eles eram muito conhecedores, né, de toda a lei, de todo o aparato religioso da época. Eles eram extremamente capacitados. E havia, claro, um respeito muito grande por aquilo que era sagrado. Isso tudo rolava ali nos templos judaicos na época de Jesus. Não somente isso, mas também haviam os templos e os deuses dos pagãos, vamos colocar assim, mas da cultura helenística, né, dos gregos romanos, dos grecos romanos, melhor dizendo. Então, ali haviam outras divindades, como a deusa Diana, o deus Baco, Zeus, enfim, aquela galera toda ali do misticismo que nós conhecemos, misticismo greco-romano. Nesses templos, sabe, eles estavam em pleno funcionamento. Ali o que acontecia? Havia culto à sabedoria, à inteligência, havia culto à beleza, não é? Tanto é que você vê até hoje, né, nas imagens, nas gravuras que eram colocadas nesses templos, nas esculturas, eram pessoas belas, sem roupa, aquela coisa toda maravilhosa. Havia também, com todo respeito, né, havia um sistema de oferta e recebimento, havia sacrifício em benefícios próprios e, claro, né, em muitos desses templos, a cultura religiosa da época era através de orgias, relações sexuais, bebedeiras, era uma coisa assim bem carnal mesmo. O trem era, aos nossos padrões, era muito feio, né? Muito feio. Que acontecia, mas tudo para eles era sagrado. Então havia inclusive os prostitutos e as prostitutas cultuais, as sacerdotisas, né, que serviam assim, através de orgia, de sexo livre, aquela coisa toda. Então tudo isso rolava. Havia isso na época do Senhor Jesus, o templo e os templos dos deuses pagãos. E, em contraponto, né, havia também a igreja que acompanhava o Senhor Jesus. Estava ali, é claro, a gente entende no processo de formação, mas vamos partir do pressuposto que ali já era uma igreja. Como que era essa igreja? E eu quero que você seja sincero comigo aqui em nome de Jesus e no final me responda em qual dos lugares você naturalmente seria mais atraído a participar, beleza? Então olha só, já coloquei ali o templo judaico, né? O templo de Herodes e os templos pagãos. Agora vamos ver como é que era a igreja que se reunia com Cristo. Primeiro, o Senhor Jesus, né, como pastor daquela igreja, ele não foi em nenhum seminário da época, não foi treinado aos pés dos grandes professores como Paulo foi. Jesus não tinha onde dormir, o pessoal de sua cidade não confiava nele. Olha só, pensa bem se você ia para essa igreja. O pregador, né, o Senhor Jesus, falava duro, chamava os religiosos de raça de víboras, né? O Senhor Jesus às vezes ficava irritado, às vezes não, uma vez ficou irritado, foi lá no templo e baixou a taca nos caras que estavam vendendo coisas no templo e fazendo coisas que não deveria. Olha bem, o pastor mandou embora aqueles que não queriam se comprometer em comer seu corpo, né, sua carne e seu sangue. Lembra do discurso lá em João capítulo 6, quando Jesus falou, olha, vocês vão ter que comer minha carne, beber do meu sangue, senão não vão ter parte comigo. E quem não quiser, pode ir embora. Olha bem, essa é a igreja que andava com o Senhor Jesus. O tesoureiro era Judas. Pensa comigo, era Judas. E a Bíblia deixa claro que ele metia a mão na sacolinha. Você iria nessa igreja? Jesus amado, será que eu iria? A liderança ficava lutando para ver quem seria o maior líder de todos. Até a mãe, né, de João e Tiago foi lá pedir para Jesus, olha, coloca esse meu filho à tua direita, esse à tua esquerda. Olha, já havia uma disputa e volta e meia o Senhor Jesus tinha que ensinar, não, gente, calma, vou mostrar para vocês quem é o maior. Então havia uma disputa interna ali de poder que caminhava, né, ao lado do Senhor Jesus nos seus discípulos. Tomé só acreditava naquilo que via. Não havia um templo. Não havia ar-condicionado, não havia nenhum lugar específico para as reuniões. Eles se reuniam, Jesus, né, falava da palavra de Deus, ministrava a vontade de Deus, eles partiam o pão ali e tal, mas não tinha um lugar específico, não tinha uma ordem de culto, não tinha nada disso. O Senhor Jesus perdoava as prostitutas, comia com os... como é que era o nome dos caras? Tô com a palavra levita na cabeça, mas não é levita. Gente, os cobradores de impostos não era fariseu. Gente, a velhice é uma coisa triste, às vezes dá um branco na cabeça da gente. Publicanos. O Senhor Jesus comia com os publicanos, sabe? Transformava água em vinho. Olha bem, esse Senhor Jesus.
E o líder, né, o Senhor Jesus, no fim das contas, foi preso, condenado à morte, morto pelo governo da sua época. Fala comigo aqui, você iria para esta igreja ou talvez você procuraria o templo de Herodes para congregar? Ou quem sabe até os templos pagãos? Vamos ser sinceros aqui, nós dois aqui, né? Onde você se encaixaria? E para você, qual dessas três possibilidades seria a igreja ideal? Sabe, queridos, muitas vezes nós nos enganamos em relação àquilo que nós devemos buscar numa igreja. Ao longo de muitos anos de ministério eu já percebi isso. Pessoas que elas querem se encaixar em um lugar que seja feito para atender suas necessidades. E até certo ponto eu entendo e acredito que o Senhor Deus permitiu que existissem tantas igrejas justamente para minimizar esses problemas. Mas a partir de agora eu peço que você repense quais são os princípios fundamentais que formam uma igreja saudável, uma igreja onde você viveria, se dedicaria, criaria os seus filhos. O que você deveria buscar? Eu quero te apresentar aqui algumas opções, dentre muitas que são maravilhosas, eu quero te apresentar algumas. A primeira, eu acredito que uma igreja ideal, ela deve ter a sua centralidade em Cristo. Onde o seu culto, sua reunião, sua teologia, sua música, sua dedicação toda gire em torno de Cristo e da sua vontade. Onde o Senhor Jesus está acima de tudo e de todos e não há nenhuma organização, ministério, personalidade, individualidade que esteja sequer concorrendo com o Senhor Jesus. Para mim, a igreja ideal tem que ter isso em foco. O Senhor Jesus tem que ser o centro. O único suficiente Salvador, autor e consumador da fé, tem que ser, sabe, em todos os projetos da igreja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É isso que eu acredito. Depois, quando a gente analisa a igreja primitiva, que tem sido um grande parâmetro, modelo para as igrejas saudáveis de hoje, em Atos capítulo 2, verso 42, nós vemos o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então veja bem, aqui eu entendo que a igreja saudável, ela deveria exercitar 5 disciplinas. A primeira, uma igreja que deveria ser dedicada ao ensino bíblico, como nós vimos ali no texto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Estudos, pregações, estudo pessoal, sabe? Tudo isso deveria estar centrado mesmo aqui, ó, na palavra de Deus. Então, uma igreja saudável para mim, ela se dedica ao ensino bíblico. Segundo ponto, ainda dentro dessa expressão, ao ensino dos apóstolos, quer dizer que eles eram discípulos dos apóstolos. Uma igreja saudável tem que estar envolvida com o discipulado. Sabe, ela tem que discipular, as pessoas têm que serem discipuladas e discipularem também. Isso aqui também tem a ver com a questão do próprio evangelismo saudável, né? Onde a gente não é simplesmente, como eu ouvi esses dias, e eu acho que eu até ministrei sobre isso há pouco tempo, não é somente apresentar um discurso para as pessoas, só um plano de salvação, ou mesmo não é somente levar as pessoas a levantar as suas mãos e se comprometerem. O evangelho do reino de Deus envolve uma proposta de transformação de vida. E nessa proposta de transformação de vida, quando você faz essa proposta de viver uma vida nova, de dar às pessoas uma vida nova, você também tem que se comprometer em ajudá-las a viver essa vida nova. Então, aqui eu entendo que uma igreja saudável, uma igreja ideal, ela está dedicada ao ensino dos apóstolos no que se refere ao estudo da palavra de Deus e ao envolvimento com o discipulado. Eles também se dedicavam à comunhão, à koinonia, estar juntos, não é? Olha lá o verso 44, ainda de Atos capítulo 2, diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, eles buscavam essa koinonia que nós já falamos e estudamos aqui em outros dos nossos estudos, mas eles tinham esse relacionamento. Eles tinham esse relacionamento com Deus, com as suas famílias e com a sua comunidade, com aquelas pessoas que estavam ali. Então não se esqueça disso, uma igreja saudável, em nosso ponto de vista, claro que a gente tem que levar em consideração todas as nossas limitações aqui, né? Mas ela tem que ser centrada em Cristo, ela tem que estar dedicada ao ensino dos apóstolos, ao discipulado, à comunhão. E não só isso, o texto também diz que eles compartilhavam, eles partiam um pão, sabe, de casa em casa. Então, uma igreja saudável tem isso em sua essência, em seu cerne, um hábito, uma necessidade de compartilhar.
compartilhar suas bênçãos, suas alegrias, suas tristezas, suas lutas e, obviamente, como o texto quer dizer, compartilhar seus recursos financeiros e seus recursos materiais. É isso que nós entendemos. E por fim, mas não menos importante, nós sabemos que aquela igreja se dedicava às orações. Então eles oravam no templo, eles oravam nas casas, eles oravam, individualmente pelas pessoas. E isso deveria compor, sabe, a essência de uma igreja saudável. Uma igreja que ora, que se dedica. Quando eu falo igreja, entenda, a maioria das pessoas. Então quando você for procurar uma igreja, olhe por esses elementos, pense nesses elementos, porque certamente a igreja que caminhava com o Senhor Jesus Cristo naquela época não tinha os elementos que nós, digamos assim, geralmente buscamos em uma igreja. A localidade, o conforto, a beleza, a qualidade da música, sabe, a santidade das pessoas. Certamente aquele povo que andava com o Senhor Jesus não tinham essas características. Porém, todas essas aqui que eu estou falando, que são aquilo que realmente importa, aqui tinha. Eles tinham orações, eles estavam, sabe, dedicados a compartilhar, eles estavam dedicados a ter comunhão, a andar, caminhar, ajudar uns aos outros nas suas fraquezas, eles estavam envolvidos no processo discipulado e eles estavam completamente conectados com a vontade de Deus vinda ali do Senhor Jesus e dos líderes da época. Então, queridos, isso é o que nós entendemos, que faz parte, que compõe uma igreja ideal. Aqui, na Igreja Adorai, estamos longe de sermos perfeitos. Eu, hoje, sou pastor da Igreja Adorai. Sou falho e muito limitado. Nossos líderes também. Nós temos pessoas falhas, limitadas, sabe? Nós não temos a estrutura física que nós sonhamos em um dia ter. E eu não quero que você entre na igreja já tendo assim um engano, sabe? Ou achando que isso é o mais importante. O que nós consideramos importante é isso aqui. Então, eu não posso te garantir que eu vou agradar, ou que a igreja vai agradar todas as suas vontades humanas e carnais. Mas isso aqui eu posso garantir, que nós estamos dedicados, assim como aqueles discípulos estavam. Amém? Então é isso. Deus abençoe e até a próxima aula.